Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma revisão estratégica. Hoje, o nosso mergulho é direto na Lei 1943 de 1954, o famoso Código da Polícia Militar do Paraná. A ideia aqui é entregar aquela revisão definitiva, super focada e de alto rendimento para gabaritar essa parte da legislação. Entender a lógica por trás de cada artigo é, sem dúvida, o caminho mais dinâmico para garantir aqueles pontos decisivos na prova. Então, vamos lá. A nossa rota de hoje vai acompanhar a carreira de um policial militar em 5 etapas. Seção 1, Disposições preliminares e hierarquia. Seção 2, Vitaliciedade e ingresso. Seção 3, Deveres e restrições militares. Seção 4, Férias, licenças e direitos. E, para fechar, a seção 5, Inatividade, focando na reserva e na reforma. Começando pela seção 1, Disposições preliminares e hierarquia. A base da corporação. Essa é a fundação de tudo, estruturada logo ali no artigo 1º. As regras básicas aqui são bem claras. A PM existe para a segurança interna e a manutenção da ordem pública, sendo subordinada à Secretaria de Estado. Mas olha só o detalhe que despenca em prova. A corporação é uma força auxiliar e reserva do Exército Nacional. É justamente por isso que a hierarquia espelha a do Exército. Só que tem uma pegadinha clássica das bancas. Essa correspondência de postos vai apenas até o posto de coronel, inclusive. Nunca passa disso. Um detalhe pequeno, mas absolutamente vital. Agora, um contraste gigante no artigo 5º, que fala sobre a estabilidade na carreira, chamada no meio militar de vitalicidade. Para os oficiais, a vitalicidade é assegurada imediatamente, no momento do compromisso no primeiro posto. Já para as praças, a história muda. A vitalicidade é apenas presumida e ela só é alcançada de fato após 10 anos de serviço. Examinador adora brincar com isso, trocando assegurada por presumida para tentar confundir. Tem que ficar de olho vivo nisso. Seção 2. Vitaliciedade e ingresso. Iniciando a carreira. Entrar na corporação exige cumprir uns requisitos bem rígidos. E quando a gente fala de ingresso, o número 30 precisa estar tatuado na memória. O artigo 21 crava isso. Ter no máximo 30 anos de idade é o limite inflexível para entrar na corporação, seja como soldado ou oficial não combatente. Não tem choro. 30 anos cravados e ponto final. Mas e depois que entra? Como funciona se duas pessoas têm a mesma patente? Aí entra o artigo 24 com os critérios de desempate para a antiguidade, que é quem manda na corporação. Primeiro passo, quem foi promovido antes? Se for a mesma data, vamos para o passo 2. Quem era mais antigo nos graus anteriores? Continuou empatado, passo 3, a data de praça, ou seja, quem entrou primeiro na corporação. E se por um milagre ainda estiver empatado, o passo 4 decide tudo, a data de nascimento. Quem for mais velho ganha. É uma escadinha lógica perfeita. Avançando para a seção 3, Deveres e restrições militares. Regras de conduta. Afinal, vestir a farda traz um monte de obrigações que um civil não tem. O artigo 107 é um prato cheio para as provas. O respeito à ordem pública e à autoridade civil é inegociável, claro, mas o foco das questões costuma ser a proibição comercial. É terminantemente proibido ao militar da ativa ser sócio ativo em firma comercial ou ter emprego remunerado em empresas industriais. Zero chance. A única flexibilidade, digamos assim, é para os profissionais liberais diplomados, que até podem atuar no meio civil, mas só se isso não causar nenhum tipo de prejuízo ao serviço na PM. Agora, pausa para pensar um pouquinho. Como será que funcionam as regras de casamento dentro da PM do Paraná? Uma coisa tão normal na vida civil tem um tratamento super peculiar na corporação. Pois é, o artigo 111 divide águas aqui. Os oficiais só precisam comunicar o casamento ao comando geral num prazo de 10 dias. Casou, avisa e pronto. Já as praças têm uma regra muito mais rígida. É obrigatório obter uma autorização prévia do comando geral antes de casar. A diferença entre comunicar um fato que já rolou e pedir permissão antes de fazer é o tipo de pegadinha que não dá para errar na hora da prova. Indo agora para a seção 4, Férias, licenças e direitos. Time off and guarantees. Depois de muito trabalho, vamos falar de descanso e direitos adquiridos. O número 30 aparece de novo, mas agora como uma notícia boa. Graças a uma atualização importante na lei, o artigo 124 garantiu que todo mundo, do soldado ao coronel, tem direito a exatos 30 dias úteis de férias. Dias úteis, hein? Só que tem uma exceção interessantíssima aqui. Enquanto a regra geral são os 30 dias úteis,
O pessoal que trabalha operando raio-x ou manuseando radiação tem um esquema diferente para proteger a saúde. Eles tiram 20 dias consecutivos a cada semestre. E o mais importante, essas férias não podem ser acumuladas de jeito nenhum. Chegou o semestre, tem que tirar. Sobre as licenças, o artigo 125 funciona como um verdadeiro mapa mental. Vamos lá. Saúde própria. O limite é 2 anos, mas pula para 4 anos se foi ferimento em serviço. Para cuidar da família, são 2 anos também, mas a grana vai diminuindo com o tempo. Interesses particulares, até 2 anos, só que sem receber nada e precisando ter tempo de casa. E o prêmio máximo, a licença especial. 6 meses de folga recebendo o salário integral a cada 10 anos de serviço, sem interrupção. Guardar esses prazos salva pontos preciosos. E chegamos à reta final. Seção 5. Inatividade. Focando na reserva e na reforma. The end of the line. É como o ciclo se encerra. E a pergunta de ouro que as bancas adoram fazer é: qual a diferença exata entre ir para a reserva e ir para a reforma? No dia a dia a gente chama tudo de aposentadoria, mas no papel são mundos completamente diferentes. O artigo 154 deixa isso bem claro. A reserva é uma inatividade temporária. É literalmente ficar no banco de reservas. A pessoa ainda tem deveres e pode ser convocada de volta se a corporação precisar. Já a reforma é o ponto final, inatividade definitiva. O militar é dispensado para sempre de qualquer obrigação. Em suma, reserva ainda tem jogo, reforma é pendurar as chuteiras de vez. E essa inatividade nem sempre é uma escolha. O artigo 158 traz a regra da transferência compulsória pela idade. É uma escadinha. Para oficiais combatentes, coronel vai até os 62 anos e o major até os 56. Nas praças, sargentos e subtenentes param nos 56, cabos aos 54 e os soldados são transferidos ao bater 53 anos. É uma matemática rígida. Mas e quando a reforma chega por motivos mais pesados, como acidentes ou doenças? O artigo 171 garante o salário, os proventos integrais, não importa o tempo de casa, em situações específicas. Ferimentos em combate, acidentes de serviço ou um rol super específico de doenças muito graves, tipo tuberculose ativa, neoplasias malignas, cegueira, lepra, cardiopatias irreversíveis, entre outras. Nessas horas difíceis, a lei protege financeiramente o policial. Para fechar essa revisão profunda, fica o questionamento. Como aplicar tudo isso de forma inteligente na prova? A chave para dominar o código da PMPR é justamente fixar as distinções. É o oficial versus a praça nas regras de casamento e vitaliciedade, é a reserva versus a reforma na hora de se aposentar. Ter essa estrutura lógica clara na mente é o que vai garantir a aprovação. Bons estudos, muito foco e até a próxima análise.